Meu nome é Irene Matos. E por quase 50 anos fui chamada apenas de a esposa do seu Antônio, o homem que transformou um pedaço de terra pedregoso no alto da colina num dos cafezais mais respeitados do sul de Minas. Nunca me incomodou ser conhecida assim. Eu sabia o valor que tinha dentro daquela casa, entre aquelas árvores, com aquelas mãos que plantavam, colhiam, curavam, preparavam o café e depois cuidavam da casa, dos filhos, da conta do banco e das dores que não podiam ser ditas. Mas naquele sábado frio de agosto, enquanto a cidade inteira parecia parada na beira da estrada de terra batida onde ficava a nossa propriedade, eu descobri que agora era só eu, sem o Antônio, sem meu companheiro de vida, sem o único que olhava nos meus olhos, como se ainda visse a mesma moça que ele conheceu na feira, aos 18 anos, vendendo bró de fubá com a mãe. O enterro foi simples, como ele queria, nada de flores caras ou palavras forçadas, só o padre Alfredo, meia dúzia de conhecidos, e muita gente da roça trabalhadores, que ele nunca deixou faltar pão em casa, vizinhos que conheciam cada curva daquele terreno e cada história da nossa família. O caixão foi baixado em silêncio, entre árvores que já começavam a florir, e tudo parecia seguir um roteiro, até que eu olhei para os meus filhos e percebi que algo ali estava deslocado. Samuel, o mais velho, estava com um terno cinza que nem combinava com o calor do dia. Parecia impaciente, olhando o celular escondido, como se estivesse perdendo um voo importante. Quando o caixão tocou o fundo da cova, ele não esboçou nada, nem mesmo apertou meu braço, como costumava fazer quando era pequeno e se assustava com os trovões. Deborah, minha filha, estava chorando, mas era um choro estranho, miado, sem alma. Usava um vestido preto tão justo que parecia mais pronta para um coquetel do que para se despedir do pai. Com os olhos inchados, disse que sentia muito, mas o tom era o mesmo que usava quando esquecia de me ligar no Dia das Mães. Fiquei ali, parada, ouvindo o som da terra caindo sobre a madeira e sentindo que, naquele momento, estava me despedindo de mais do que meu marido. Estava enterrando uma fase inteira da minha vida. A fase em que eu era necessária, em que minha presença fazia diferença. Quando voltei para casa, aquela enorme casa branca com janelas de madeira azul e varanda comprida, tudo parecia vazio. Mas não era só vazio de gente, era vazio de história. Tiraram os retratos do Antônio da parede da sala sem me avisar. Alguém havia mexido nos papéis da escrivaninha dele. E Samuel, sem nenhum tato, já estava sentado à mesa da cozinha com o notebook aberto, dizendo que precisava organizar algumas coisas da sucessão. Respirei fundo. Engoli a mágoa como quem engole uma colher de remédio amargo e fui para o meu quarto. Ainda havia flores do velório na varanda. E meu coração, mesmo com quase 70 anos, parecia pequeno demais para suportar tudo aquilo. Antônio dizia que eu era dura na queda, mas naquela noite, sozinha naquela cama onde a gente dividia tudo do cobertor ao silêncio, eu tive vontade de sumir, de desaparecer com o vento que batia na janela. Mas também ali, naquele mesmo quarto, algo começou a acordar em mim, uma sensação estranha, como quem percebe que, ao perder tudo, também se perde o medo. Eu não sabia ainda. Mas aquele enterro não era só o fim do meu marido, era o início da minha libertação. Na manhã seguinte, o galo nem tinha cantado e eu já estava de pé, como sempre estive por mais de 4 décadas. O corpo se mexia por instinto. Colocar o bule no fogo, separar o filtro de pano, moer o café do jeito que o Antônio gostava. Mas logo me lembrei, ele não estava mais ali. E, de repente, o cheiro do café recém-passado se transformou em lamento, o cheiro da ausência. Sentei na cadeira de balanço da varanda e fiquei olhando o vale encoberto pela névoa. A casa parecia suspensa no tempo, silenciosa demais, como se até as paredes estivessem de luto. Eu tentava entender como tudo tinha mudado tão rápido, ou se, no fundo, já fazia tempo que as coisas tinham mudado e eu é que não queria enxergar. Fechei os olhos e deixei a lembrança me levar de volta ao início, lá nos anos 70. Quando o Antônio e eu compramos aquele pedaço de terra com um empréstimo da cooperativa e coragem de sobra, éramos só nós dois e a promessa de que, mesmo se o café não vingasse, a gente daria um jeito. E fizemos nosso nome naquela terra vermelha, vendendo sacas honestas, cuidando de cada muda como quem cuida de filho. A casa cresceu junto com a lavoura. Primeiro um quarto a mais, depois uma varanda, depois a oficina nos fundos. Os filhos vieram como bênção. Samuel nasceu numa noite de tempestade. O telhado ainda gotejava e a parteira chegou de bicicleta. Cresceu com os pés sujos de terra
e o gosto pelas contas desde pequeno já perguntava quanto valia cada coisa. E eu achava bonito, sinal de inteligência. Hoje entendo que ele também aprendeu a calcular o valor das pessoas. Débora chegou 3 anos depois, leve como pluma e com olhos grandes iguais aos meus. Gostava de ajudar na cozinha, dançava com os pés descalços no terreiro e sonhava em ser famosa. Era vaidosa, mas tinha um coração doce. Quando fazia bolo de cenoura comigo, lambia a colher e me dizia que nunca ia me deixar sozinha. Lembro de um sábado qualquer, num fim de tarde, quando os 4 estávamos sentados na grama da colina comendo pão de queijo e ouvindo o rádio portátil tocar moda de viola. Antônio fazia planos. Os meninos riam e eu acreditava que nada no mundo podia nos quebrar. Mas o tempo é um bicho traiçoeiro. Vai roendo as beiradas da gente sem fazer barulho. E um dia, sem perceber, a gente acorda num mundo onde os filhos têm mais pressa que saudade, mais discurso que escuta. Nos últimos anos, Samuel vinha só em datas importantes, quando vinha, sempre com presentes caros, como se trouxesse culpa na bagagem. Débora ligava para pedir dinheiro, nunca para saber se eu estava bem. Eu justificava tudo como mãe. É a vida corrida. Eles estão lutando pelos sonhos. Um dia eles voltam para perto. Mas no fundo, eu sabia, eles já tinham ido embora fazia tempo. O enterro só escancarou aquilo que eu vinha escondendo até de mim mesma. Naquele instante, com o café esfriando na minha mão e os olhos marejados, eu percebi que só restava eu, não a Irene mãe, não a Irene esposa, mas a Irene mulher. E fazia anos que eu não me escutava como mulher. Fazia anos que minha vontade ficava guardada na última gaveta, atrás das necessidades dos outros. Levantei, peguei a velha caixa de sapato onde guardava lembranças cartinhas das crianças, fotos antigas, até um guardanapo rabiscado pelo Antônio quando fez o primeiro esboço do nosso galpão de secagem. Sentei na beirada da cama e abri carta por carta como se estivesse tentando juntar os pedaços de mim mesma. Uma, em especial, me fez parar. Era um bilhete do Antônio, escrito à mão, já com a letra trêmula dos últimos tempos. Se um dia eu for antes de você, não deixe que apaguem o que construímos, nem da terra, nem da sua alma. Você sempre foi mais forte do que pensa. Chorei, pela primeira vez desde o velório, mas foi um choro limpo, sem vergonha, um choro de alguém que estava, aos poucos, saindo do escuro. No terceiro dia, a casa já estava mais barulhenta, mas não do jeito bom. Não era o som das risadas de infância, nem o cheiro de broa recém-assada. Era outro tipo de agitação. Telefones tocando. Vozes baixas demais para serem tranquilas. Passos apressados pelo corredor. Samuel andava pela casa como se fosse dono do lugar, mexia nas gavetas. Atendia ligações no viva voz. Despachava ordens com frieza. Débora, entre um cigarro e outro, reclamava do Wi-Fi fraco, do calor, da comida muito simples. Eu assistia a tudo em silêncio, sentada no mesmo canto da varanda, onde costumava ver Antônio podar os galhos dos cafezais. Era como se eu tivesse virado um móvel antigo, uma cadeira que ninguém mais nota, que se empurra de lado para abrir espaço. Pensei que talvez fosse o luto, que eles estivessem agitados por não saber lidar com a dor, mas essa esperança murchou no fim da tarde, quando Samuel me chamou para uma conversinha rápida. Como ele disse, estávamos na sala, ele e Débora sentados como se fossem 2 advogados. Ele abriu o notebook, enquanto ela mexia nas unhas com um palito, sem olhar para mim. Mãe, a gente precisa ser prático agora. Samuel começou, ajeitando os óculos. A propriedade é grande. A manutenção, cara. E você sabe que administrar tudo isso sozinha vai ser impossível. Não respondi. Apenas esperei ele continuar. Ele interpretou meu silêncio como aprovação. Já estamos com um corretor avaliando tudo. Um investidor de São Paulo tem interesse. Eles estão dispostos a pagar bem pelas terras. Investidor. Minha voz saiu baixa, mas firme. Você está vendendo a fazenda? Ainda não fechamos nada, Débora respondeu, levantando as mãos. Mas estamos vendo as opções. A casa, o galpão, o terreno, tudo pode ser convertido em lucro. Para todo mundo. A senhora vai poder morar num lugar mais tranquilo. Um apartamento bom, perto de tudo. E o café? Perguntei. E os trabalhadores? Mãe Samuel deu uma risadinha seca. O mundo mudou. Essa coisa de agricultura familiar está ultrapassada. A senhora vive isolada aqui, sem segurança, sem estrutura. É hora de pensar no seu conforto. Conforto. Eu queria perguntar se ele sabia o que era isso. Porque conforto, para mim, sempre foi deitar ao lado de quem se ama, ver as lavouras florescendo, sentir o cheiro do café torrado invadindo a casa.
era ouvir o barulho do caminhão levando a safra, ver o sorriso do Antônio quando as contas fechavam no azul. Mas ao invés disso, só disse: "E o testamento? Vocês viram com o Dr. Almir?" Samuel e Débora trocaram olhares rápidos. Ele fechou o notebook devagar, como quem muda de estratégia. "Então, mãe, o papai." Ele deixou um documento antes de morrer. Um testamento novo, registrado em cartório. "A gente levou ontem ao advogado." "Novo?" perguntei, sentindo o estômago afundar. "Sim, e nesse testamento ele transfere tudo para mim e para Débora. Mas a gente vai cuidar da senhora." "Claro," ela disse, tocando minha mão com uma expressão que parecia mais pena do que amor. Fiquei em silêncio por segundos longos. Pareciam anos. "Antônio nunca faria isso," murmurei. "Mãe," Samuel suspirou. Como se eu fosse uma criança teimosa, o papai estava lúcido. "Ele disse que a senhora já fez sua parte e que era hora de nós assumirmos. Ele não queria sobrecarregar a senhora." Lúcida. Antônio, nos últimos meses, mal conseguia segurar uma xícara sem derramar. A dor, os remédios, o desgaste. Ele mal conseguia falar nos últimos dias. Quanto mais assinar papéis de venda de tudo o que mais amava. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia. "Vocês forçaram ele," minha voz saiu mais firme. "Agora, vocês pressionaram o próprio pai, enquanto ele morria." Débora se levantou, nervosa. "Mãe, pelo amor de Deus. A senhora acha que a gente é o quê? Criminosas? Acho que vocês estão cegos. Pelo dinheiro, pela pressa, pela vida de cidade que sempre acharam melhor que isso aqui." Samuel se levantou também, agora com o semblante endurecido. "A senhora pode contestar." "Claro, mas isso vai complicar tudo. E sinceramente, mãe, a senhora não tem estrutura para brigar por causa de papelada. Quer mesmo passar os últimos anos da sua vida dentro do fórum?" Olhei para os dois. Meus filhos, meus bebês, os que um dia correram por esse chão descalços, tomaram leite morno da ordenha. Me abraçaram quando caíam da bicicleta. Agora me olhavam como um obstáculo, um problema a ser administrado. Levantei-me com dificuldade. O corpo parecia mais pesado que nunca, mas a mente estava começando a clarear, sem dizer mais nada. Fui até o meu quarto, fechei a porta e me sentei na beirada da cama. Na mesa de cabeceira, havia um porta-retrato com a última foto de Antônio sorrindo. Peguei com cuidado. Ele parecia saber, ali, que algo não ia bem. Era um sorriso triste, resignado. Ali, no silêncio que restou depois do luto, eu entendi uma coisa. Meus filhos não tinham vindo se despedir, tinham vindo tomar posse. Mas o que eles não sabiam é que nem tudo que tem valor cabe num testamento. No dia seguinte, antes mesmo do sol subir por completo, ouvi o som dos talheres sendo empilhados e o cheiro de café forte vindo da cozinha. Rosa, minha velha companheira de casa, estava ali desde o amanhecer, como sempre esteve desde que Débora era bebê. "Bom dia, Dona Irene. Dormiu bem?" perguntou baixinho, mas com o cuidado de quem já sabe a resposta. "Dormir, eu dormi." "O coração é que não sossegou," respondi, enquanto colocava um chale por cima dos ombros. Rosa não insistiu, apenas me serviu um café forte, como eu gostava, e deixou a mesa posta para os filhos, que ainda dormiam ou fingiam dormir naquela manhã. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu precisava ver com meus próprios olhos o papel que diziam ter o tal testamento novo, e precisava fazer isso com o único homem em quem Antônio e eu confiamos durante décadas. O advogado da família, Dr. Almir Pessoa. Liguei para ele logo após o café, e a voz do outro lado da linha pareceu surpresa, mas cordial. "Dona Irene," meus sentimentos mais profundos. "A senhora quer que eu vá até aí?" "Não." "Doutor, eu vou até o escritório. Preciso conversar. E preciso ver um documento." Ele não fez mais perguntas. Marcamos para as 11 horas, e antes mesmo que Samuel acordasse, peguei minha bolsa. Coloquei os sapatos pretos de couro, que usava só em ocasiões importantes, e pedi para Rosa me levar à cidade. A estrada até Pedra Serena era curta, mas naquele dia pareceu longa como a vida. Enquanto as árvores passavam pela janela, tentei entender como meus filhos tinham se tornado aquilo. O que eu deixei passar? Onde foi que perdi o fio da criação? O escritório de Dr. Almir ficava na mesma casinha azul de sempre, na rua principal. Ele veio me receber na porta com os olhos vermelhos, talvez de pesar, talvez de preocupação, quando me acomodei na cadeira de couro antiga. Ele fechou a porta e sentou à minha frente com um suspiro pesado. "Dona Irene, ontem, o Samuel e a Débora me trouxeram um documento. Dizem que é o Novo Testamento do seu Antônio." "E é..." Ele hesitou.
Depois abriu uma gaveta e tirou o papel. Colocado dentro de um envelope branco comum, sem log, sem selo, já me pareceu estranho ali mesmo. Foi registrado num cartório em Lavras. Não aqui. E não fui eu quem redigi, diz. Com a testa franzida, peguei o papel com as mãos trêmulas. Li linha por linha. Como quem lê a sentença de uma vida inteira. Lá dizia que toda a propriedade, a sede, as terras, o galpão e até os lucros da colheita futura seriam transferidos integralmente para os filhos. E que eu, a esposa, teria direito vitalício a uma pensão mensal proporcional. Uma pensão, como se eu fosse uma viúva de novela da tarde. Como se eu não tivesse construído cada milímetro daquela casa com as próprias mãos. A última página tinha a assinatura "Essa letra não é do Antônio", eu disse. "De forma seca, Doctor." Almir respirou fundo. Eu também achei estranha. Está muito firme para quem? Naquela fase, mal conseguia segurar uma caneta. Ele mal falava. Doutor, dormia mais do que acordava. O rosto já não era o mesmo, e a mão dele tremia o tempo todo. E aqui? Apontei o traço reto da assinatura. Isso aqui é letra de gente sã. A senhora quer contestar? Podemos abrir um processo. Vai ser demorado, mas mais do que isso. Doutor, quero saber quem foi que convenceu meu marido a assinar isso. E com que intenção? Porque se o Antônio assinou, e mesmo isso eu duvido, não foi de forma voluntária. Eu conhecia cada ruga da alma daquele homem. Ele nunca deixaria os filhos jogarem fora uma vida inteira de trabalho. Almir se levantou. Andou até a janela, cruzou os braços. A senhora tem alguma coisa no nome de solteira? Demorei alguns segundos para entender a pergunta. Depois lembrei. O lote dos fundos, que o Antônio e eu compramos quando o café começou a dar lucro. Era mais simbólico do que produtivo, mas tinha nascente de água e acesso direto à estrada principal. Antônio sugeriu que deixássemos no meu nome. Como garantia, está guardado em casa, dentro do meu armário. Por quê? Porque talvez esse seja o detalhe que pode virar o jogo. Fiquei em silêncio, olhando para o documento sobre a mesa. O senhor viu o Antônio nos últimos dias? Não. E estranhei ele não me chamar. Ele sempre me consultava, mesmo para coisas simples. Então, já sabemos por onde começar. Peguei o papel de volta. O dobrei com cuidado e coloquei dentro da bolsa. Olhei para Almir, com um fogo novo nos olhos que nem eu sabia que ainda existia. Eles acham que estou velha demais para lutar. Vão descobrir o contrário. Almir sorriu, mas não disse nada. Só assentiu, como quem compreende que a guerra começou. Voltei do escritório do Dr. Almir com o corpo firme e a alma em pedaços. Rosa me esperava na varanda com o olhar desconfiado e um copo de suco de limão que eu nem pedi. Tá tudo bem. Dona Irene? Tá nada, respondi, sem esconder a amargura. Mas vai fiscar. Naquela noite, a casa estava mais silenciosa que nunca. Embora meus filhos ainda estivessem ali, Samuel e Débora não me disseram palavra. Talvez soubessem que eu sabia, talvez esperassem minha explosão. Mas ela não veio. Aprendi com a vida que raiva se guarda em silêncio e se usa na hora certa, não na primeira. A madrugada passou arrastada. Eu ouvi passos no corredor, cochichos abafados. A descarga do banheiro estavam tramando. Eu sentia no ar, como se o próprio chão da casa me avisasse. E eu não estava errada. No dia seguinte, a manhã começou diferente. Samuel estava vestido de forma casual, com uma camisa azul clara e sapatos de couro. Débora usava um vestido florido, sem maquiagem, quase natural. A encenação estava montada, mas Samuel disse, com um sorriso ensaiado, a gente pensou numa coisa. Tem um lugar que queremos te mostrar. Um espaço muito bonito, tranquilo, com gente da sua idade. A senhora vai gostar. Vamos dar uma voltinha. Lugar. Um residencial para idosos. Mãe Débora completou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é asilo. Não. É um lugar de alto padrão. Tem fisioterapia, atividades, até cinema. Eu não pedi isso, respondi. A gente sabe, mas é nosso dever cuidar da senhora, disse Samuel, com aquele tom de superioridade disfarçada que sempre usava quando queria me convencer de algo. Não aceitei de imediato, mas também não neguei. Algo me dizia que era melhor ver até onde eles iam com aquilo. Deixei que Rosa soubesse que eu sairia e pedi que preparasse minha bolsa com meus remédios. Também deixei um bilhete escondido dentro da gaveta do meu criado mudo, com a frase: "Se eu não voltar até o fim do dia, procure o Dr. Almir." Entramos no carro de Samuel pouco depois das 10 horas. Um SUV escuro, com ar-condicionado forte e cheiro de carro alugado.
Débora sentou-se ao meu lado no banco de trás, rindo nervosamente de qualquer coisa. Falava de forma vazia, como quem quer encher o tempo com nada, e eu olhava pela janela, reconhecendo as curvas da estrada de terra batida que levava à rodovia. Mas em vez de seguirmos rumo à cidade, Samuel pegou um desvio para o norte, uma estrada que eu conhecia bem. Era a Estrada do Sertãozinho, um caminho rural, de terra seca e poeira alta, cercado por mato e eucaliptos. Não levava a residencial nenhum, levava à parte esquecida do município, onde só caminhão de leiteiro e carreta de boi passavam. Foi então que senti. Não era uma visita, era um descarte. Depois de quase 20 minutos, ele parou o carro no acostamento, ao lado de uma cerca torta e de uma placa velha que dizia Fazenda Abandonada, Proibido Caçar. Chegamos. Mãe, disse ele, desligando o motor. Aqui? Perguntei, ainda fingindo não entender. A senhora vai descer aqui? Como... Samuel virou no banco e olhou nos meus olhos com uma frieza que eu não reconhecia. Era como se aquele menino que eu embalei no colo tivesse morrido e só restasse esse estranho de feições duras. A senhora não vai colaborar? Vai contestar o testamento. Vai atrasar o processo. Vai virar notícia. A gente não pode deixar isso acontecer, mas também não queremos confusão. A senhora tem seus remédios. Sua bolsa, lá embaixo, a uns 3 quilômetros. Tem um posto de gasolina. Pode pedir ajuda lá. Vai ser melhor assim? Limpo. E a senhora tem amigos? Nes? Débora completou. Liga para Rosa. Para uma das suas colegas da igreja, elas vêm buscar. Fiquei olhando para eles por alguns segundos. Achei que em algum momento eles iam rir, dizer que era brincadeira, que era um teste, mas não era. Abri a porta. Senti o calor seco da estrada subindo pelas pernas. O sol estava alto. Impiedoso. Peguei a bolsa. Olhei uma última vez para os dois e disse, com a calma de quem já viu o mundo virar, vocês são meus filhos, mas hoje eu enterrei vocês junto com o pai de vocês. Fechei a porta, o carro arrancou sem pressa, levantando poeira. E ali fiquei, sozinha, com meus pés fincados no chão e uma estrada de terra pela frente. A primeira sensação foi de vazio. Depois, uma paz estranha, uma certeza que só quem perde tudo conhece, a de que agora não há mais nada a temer. Comecei a caminhar, um passo de cada vez, à beira da estrada, o silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o barulho dos meus sapatos contra a terra seca. Eles achavam que estavam me descartando, mal sabiam que estavam me libertando. A caminhada até o vilarejo parecia infinita. Cada passo era uma lembrança, cada pedra no chão, uma memória que tentava me derrubar. O sol queimava minha nuca, o suor escorria pelas costas, e as pernas tremiam, mas a vergonha, essa tinha ficado lá atrás, no banco de trás daquele carro, junto com a ingenuidade de achar que amor de mãe era garantia de retribuição. Levei mais de 2 horas até avistar a placa amarela e torta do mercadinho da Dona Norma. No entroncamento de Pedra Serena, um senhor sentado na calçada me olhou com estranheza, mas não disse nada, e eu também não dei explicações. Segui direto até o orelhão encostado na parede do açougues, onde, tantos anos atrás, eu telefonava pro Antônio quando ele atrasava da lida. Na bolsa, junto aos remédios, eu trazia o essencial, a carteira de identidade, o número de telefone de Rosa rabiscado num papel dobrado e um maço de dinheiro que eu mantinha escondido desde os tempos difíceis da seca de 94. O dinheiro do S, como o Antônio chamava. E se tudo der errado? Irene, a gente precisa ter para onde correr? Disquei com dedos trêmulos. Alô? A voz de Rosa soou abafada, com som de panela de pressão ao fundo. Sou eu. Tô bem, mas preciso de você. Agora, Rosa não fez pergunta alguma. Só respondeu com a firmeza de quem entende tudo no silêncio. Tô indo, minha querida. Fica onde você tá? Menos de 20 minutos depois, a caminhonete dela surgiu no fim da rua. Quando me viu, freou bruscamente e desceu já com os braços abertos. Que fizeram com a senhora? Perguntou com os olhos marejados. O que não fizeram? Rosa, respondi, sem conseguir conter o cansaço. Mas ainda não acabou. Agora é que vai começar. Ela me levou direto para a casa dela, no bairro Novo Horizonte. Pequena, mas limpa, com cheiro de sabão e bolo de fubá. Me deu banho, chá de erva doce, e me emprestou uma camisola florida, que antes era da mãe dela. Me senti gente de novo. Fiquei 2 dias ali, dormindo como pedra, com o corpo pedindo descanso e a alma se preparando para a guerra. E no terceiro dia, ainda sentada na varanda,
com os olhos voltados para o horizonte de telhado simples. Me levantei com um propósito. Rosa, você ainda tem aquele armário onde eu guardei meus documentos quando ajudei vocês com a regularização da casa. Tenho, sim. Tá tudo ali, intocada. Preciso do documento da terra. Aquele lote do fundo que ficou no meu nome de solteira. Lembra? Ela sumiu por uns minutos e voltou com uma caixa de papelão gasta, amarrada com barbante. Dentro, entre contas antigas, cadernos e certificados, estava ele, o contrato de compra e venda da gleba dos fundos, com o nome Irene Pereira Lima bem claro na capa. Aqui, ela disse, me entregando como quem passa um talismã. Senti uma pontada no peito. Não era só papel? Era um pedaço da minha vida, da parte que ninguém poderia roubar, nem com testamento forjado, nem com abandono. Eles acham que tomaram tudo. Rosa, mas esqueceram de perguntar o que era meu de verdade. Ela me olhou com os olhos cheios d'água e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu com orgulho. A senhora é braba. Não, Rosa, eu só tô cansada de aceitar calada. Naquela tarde, liguei novamente para o Dr. Almir. Marquei uma reunião para o dia seguinte. Levei comigo o contrato da terra, a cópia do testamento falso que ele já tinha, e minha decisão. Eu ia lutar, mas mais do que lutar por herança ou casa, eu ia lutar por algo que ninguém nunca valorizou em mim, minha voz. A voz que foi abafada por anos em nome da paz, dos filhos, da boa convivência. A voz que se calava toda vez que me interrompiam, a que dizia sim quando queria gritar não. Aquela mulher tinha ficado na estrada. A que chegou no vilarejo era outra. O escritório do Dr. Almir tinha cheiro de café velho e madeira encerada, o mesmo cheiro de sempre. Mas, naquele dia, ele me recebeu diferente. Olhar sério, braços cruzados, expressão de quem já intuía que algo maior estava por vir. Trouxe o que a gente precisava. Perguntou, sem rodeios. Tirei da bolsa o envelope pardo que guardei com o cuidado de quem carrega vida dentro. Era o contrato de compra da gleba dos fundos da fazenda, assinado por mim, Irene Pereira Lima, antes mesmo de me casar. Eu tinha apenas 22 anos quando fiz aquele acordo com o Antônio. A terra foi o primeiro investimento que fizemos juntos. Mas, por segurança, ficou só no meu nome. Nunca alteramos. Ninguém nunca perguntou. Aqui está disse, colocando o documento sobre a mesa. Almir leu devagar, linha por linha, com os olhos miúdos se movendo sob os óculos de armação dourada. A certa altura, parou, bateu o dedo 2 vezes numa cláusula e sorriu. Essa terra é estratégica demais para ser apenas simbólica. Por quê? Porque é onde está o poço artesiano da fazenda. E o único acesso direto para a estrada estadual. Sem essa gleba, a propriedade perde valor. Perde água, perde entrada legal, é como tirar o coração de um corpo. Senti um arrepio nas costas. Não era apenas um pedaço de chão, era o centro nervoso de tudo o que Samuel e Débora queriam vender. E agora, estava comigo. Eles nem sabem disso. Nesh? Perguntei. Se sabem, estão apostando que a senhora não lembrarias, ou não teria ânimo de reagir. Almir se encostou na cadeira, cruzou as mãos sobre o peito e me encarou, como quem olha para uma peça de xadrez prestes a dar o cheque-mate. Dona Irene, a senhora está disposta a brigar? Olhei pela janela. O céu estava limpo. O som de um caminhão de gás ecoava distante. Lá fora, a vida seguia como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, um novo mundo estava se formando. Doutor, eu enterrei meu marido. Fui traída pelos meus filhos e largada no meio do nada. Eu tenho 66 anos. Mais do que perder, eu já perdi. Agora só me resta lutar. Ele abriu um sorriso discreto. Então vamos começar. Nos dias que se seguiram, a gente agiu em silêncio. Almir pediu uma certidão atualizada do imóvel, confirmou a validade do documento e deu entrada num bloqueio cautelar junto ao cartório local, impedindo qualquer transação envolvendo aquela terra. Eu assinei os papéis com mãos firmes, como se cada rubrica fosse um voto de confiança em mim mesma. Também começamos a levantar informações sobre o tal investidor interessado na fazenda. O nome apareceu num contrato informal que Samuel havia deixado com Almir. Sem perceber, era uma empresa de capital fechado, com sede em São Paulo, conhecida por comprar terras no interior para erguer condomínios de luxo. O modelo era sempre o mesmo. Pressionavam famílias tradicionais, compravam por valor abaixo do mercado e expulsavam tudo o que lembrava o passado, inclusive as histórias. Não era só uma venda, era uma substituição. Queriam apagar a memória da nossa terra.
Não vão conseguir, disse a Almir. Com essa gleba na sua mão, eles estão travados. Nenhum investidor sério fecha negócio com pendência fundiária, principalmente envolvendo direito de passagem e abastecimento de água. E se falsificarem algo? Agora que eu registrei a contestação no cartório, qualquer tentativa será fraude com agravante. E isso é crime. Se forem burros o bastante, ótimo. A gente os pega de forma exemplar. Numa tarde abafada de sexta-feira, recebi a visita de Tainá, neta de um antigo trabalhador da fazenda. Viera me trazer doces que a avó tinha feito e ficou surpresa ao me encontrar na casa da Rosa. A senhora tá bem. Dona Irene, tô melhor agora. Minha filha, ouvi umas conversas. Disseram que seus filhos estão fechando negócio com gente de fora, que vão derrubar tudo, até o terreiro do café. Senti o estômago embrulhar. A ideia de ver aquele terreiro, onde tantas vezes estendi grãos ao sol com as mãos cheias de pó e esperança, virando estacionamento de condomínio. Era mais do que eu podia aguentar. Mas não vão... Tainá, eles só acham que vão... A menina ficou ali por um tempo, ouvindo em silêncio. Quando se despediu, disse: se precisar de ajuda, qualquer coisa, pode contar comigo. Obrigada, minha filha. Eu vou precisar sim, mas não de pena, de firmeza. E ela sorriu, como se entendesse. Naquela noite, escrevi no meu caderno de capa azul: nada que é plantado com verdade morre fácil. Nem a terra, nem a memória, nem a mulher que regou tudo isso com a própria vida. Dizem que advogado bom é aquele que resolve tudo rápido. Almir não era desses. Ele nunca teve pressa, mas também nunca perdeu um caso que merecesse ganhar. Na manhã de segunda-feira, voltei ao escritório dele levando um caderno cheio de anotações, recortes antigos de jornal sobre a fazenda, contratos guardados e, mais importante, memória viva. Eu sabia de cada detalhe do que construí com Antônio. E isso agora virava arma. O que antes era história de vida, agora era evidência. A senhora fez o dever de casa, ele disse. Ao ver o material sobre a mesa, não é dever. Doutor, é minha vida. Cada papel aqui tem suor. Ele começou a organizar tudo por categorias: posse, patrimônio, prova de contribuição conjugal, histórico de cultivo, contratos com a cooperativa, títulos de reconhecimento ambiental. Era mais do que apenas terra. Era um ecossistema que eu ajudei a montar com as próprias mãos. Agora é o seguinte, Almir disse, pegando a pasta da gleba registrada no meu nome. A senhora é oficialmente a dona desse pedaço aqui. E isso nos dá poder de bloqueio. Vamos protocolar imediatamente um pedido de suspensão judicial de qualquer transação relacionada à área maior, sob alegação de litígio patrimonial e potencial fraude sucessória. Isso significa que eles não podem vender. Significa que ninguém, em sã consciência, vai querer comprar com esse rolo todo aberto. E mesmo que tentem forçar, o cartório vai ser obrigado a segurar. E isso já muda o jogo. E se o tal investidor pressionar? Almir sorriu. Aquele sorrisinho de canto que só ele tinha. Empresa desse tipo gosta de terreno limpo, nome limpo, processo limpo. Quando vê confusão com herança, fraudes possíveis, divisão de terra e contestação judicial, pula fora rapidinho. O prejuízo não compensa o risco. Ele começou a preencher os formulários com a agilidade de quem já lidou com isso antes. Falava enquanto escrevia, quase como se pensasse em voz alta. Vamos usar também o laudo médico do Antônio. Ele estava debilitado. Certo, sim. Nos últimos 4 meses, ele mal conseguia assinar o próprio nome. Então vamos solicitar uma perícia grafotécnica. Se a assinatura do testamento que eles apresentaram for incompatível com a de antes, temos um caso de falsidade ideológica. Aquela palavra falsidade bateu em mim como um raio. Até então, eu ainda tentava acreditar que meus filhos estavam apenas perdidos, que agiam por imaturidade, por medo, por ganância inconsciente. Mas falsificar um testamento? Isso era outra coisa. Era uma decisão, e a partir dali, meu olhar sobre eles mudou. E a parte emocional? Perguntei. Isso conta. Conta muito. Principalmente se a senhora tiver como provar o abandono, a pressão, o desequilíbrio de forças. O que aconteceu na estrada pode virar crime. Sabia. Eu não quero cadeia. Quero justiça. Então vamos usar a lei, fria e precisa. Como bisturi, Almir ligou para 2 colegas de confiança. Um perito forense e um especialista em direito patrimonial. Montou uma força-tarefa sem muito alarde. E em 3 dias, já tínhamos a gleba, registrada como separada do restante da propriedade, um pedido de liminar para bloqueio do imóvel principal até o fim da análise do testamento.
um dossiê com inconsistências jurídicas no Novo Testamento, e o principal, uma linha cronológica que mostrava que o Testamento Novo foi assinado em data posterior ao último registro médico que atestava a degeneração cognitiva do Antônio. Era muito mais do que um caso emocional. Era um caso sólido. Agora falta só uma coisa, Almir disse, me olhando fixo. O que é? A senhora está preparada para o que vem? Fiquei em silêncio por um tempo. Eles vão vir com tudo? Vão dizer que a senhora está maluca, que quer deserdar os próprios filhos, que está sendo manipulada. Deixa falarem. Quem cala demais uma vida inteira, quando decide falar, ecoar, a senhora é forte. Irena, não sou forte. Doutor, só cansei de ser ignorada. Ele assentiu, e naquele momento, firmamos um acordo que não estava em papel. Eu entregava a ele a responsabilidade legal, e ele me devolvia a dignidade. Saí do escritório com o vento da tarde batendo no rosto, o cabelo desgrenhado e os documentos embaixo do braço. E uma frase ficou na minha cabeça, como um mantra. Eles achavam que tinham vencido, mas esqueceram que eu também sou raiz dessa terra. Foi numa quarta-feira de céu nublado que comecei a costurar, ponto por ponto, o que viria a ser a minha resposta ao abandono. A justiça que eu queria não era feita só de carimbo, petição e papel timbrado. Era feita também de memória, de reputação, de verdade revelada com a força de quem já apanhou calada por tempo demais. Eu não precisava levantar a voz, só precisava acender o pavio certo. Comecei pela cooperativa. Antônio tinha sido membro fundador, conselheiro por 2 décadas. Eu sabia que os meninos lá, aqueles homens rudes com mãos grossas de enxada, ainda respeitavam o nome dele. Passei uma manhã inteira com o presidente da entidade, explicando o que estava acontecendo. Com provas em mãos, ele ouviu tudo em silêncio. Como um juiz. Se for verdade que Samuel e Débora querem vender para forasteiro, ele disse por fim, com os olhos apertados. Eles que se preparem. Essa terra aqui não é só herança de sangue. É compromisso com o solo. Naquele mesmo dia, fiz uma visita à redação do jornal de Pedra Serena, um semanário simples, mas muito lida. Quem me recebeu foi a nova editora, Clara, jovem e cheia de vontade de fazer jornalismo de verdade. Eu não posso dar nomes. Ainda não. Expliquei. Mas posso entregar documentos, contratos, testemunhos. O povo precisa saber que tem sujeira querendo se esconder debaixo de cimento e asfalto. Clara folheou as cópias e sorriu de canto. O mesmo sorriso que Almir tinha. Gente que enxerga a verdade e entende o que deve ser feito. A senhora quer sair na capa? Não. Quero que a história saia. Eu já apareci demais para os meus vizinhos como coitada. Agora quero que eles olhem para os verdadeiros vilões. E assim começou a movimentação invisível. Clara publicou na semana seguinte uma matéria assinada com o título Condomínio de luxo pode apagar legado agrícola de Pedra Serena. Fazenda centenária envolvida em disputa familiar e suspeitas de fraude. A matéria falava do desaparecimento de documentos, de mudança súbita de herança, de transações com empresas de fora com histórico de exploração fundiária. O nome da família não estava lá, mas todos sabiam de quem se tratava. E como todo fogo em cidade pequena, a fofoca queimou rápido. Nos dias seguintes, Rosa me ligava quase rindo. Dona Irene, você precisava ver o que estão falando no armazém. Tem gente apostando até quantos dias leva para os filhos da senhora sumirem da cidade. Que fiquem... Não fazem falta... Respondi. Mas o que mais me surpreendeu foi a visita de Padre Olavo. O pároco da igreja que frequentei por quase toda a vida veio até a casa da Rosa com o chapéu nas mãos e o rosto cheio de rugas bondosas. Fiquei sabendo de tudo, disse. Posso não me meter em briga de família, mas injustiça não tem sobrenome. Se a senhora precisar de alguém para falar por você, estou à disposição. Aos poucos, minha história ia deixando de ser apenas minha. Até Tainá, a jovem neta do ex-funcionário, começou a ajudar sem que eu pedisse. Fez postagens em grupos da internet. Contou a vizinhos. Compartilhou fotos antigas da fazenda, mostrando o que ela significava para a comunidade. O que estão tentando fazer com a dona Irene é apagar a história de Pedra Serena. Escreveu ela numa publicação que teve centenas de compartilhamentos. A cidade se comoveu. E mais que isso, se revoltou. Por fim, chegou a hora de agir no campo onde meus filhos jamais imaginariam que eu entraria. Os bastidores legais do tal investidor de São Paulo. Com a ajuda de Clara e de Almir, conseguimos identificar a empresa envolvida. O tal Grupo Vitória Autoempreendimentos. Descobrimos que estavam tentando comprar terras em várias regiões de Minas
sempre com o mesmo modus operandi. Aproximação através de herdeiros insatisfeitos, compra apressada e desmonte de estruturas familiares consolidadas. Almir preparou uma denúncia anônima ao Ministério Público do Estado, com cópias dos documentos, transações suspeitas e indícios de falsificação de assinatura. A denúncia foi enviada em meu nome de solteira, Irene Pereira Lima, como proprietária de terra impactada por tentativa de fraude patrimonial. No mesmo dia, a denúncia foi protocolada. Quando deixamos o cartório, Almir me disse: "A senhora não está só fazendo justiça para si, está dando exemplo para muita mulher que já foi calada nesse país." Eu sorri, mas não respondi. Nem precisava. O silêncio, agora, era meu aliado. Naquela noite, antes de dormir, me sentei na varanda da Rosa com um cobertor fino e olhei o céu de estrelas discretas. Pensei no Antônio, nas mãos dele cobrindo as minhas, no dia em que assinamos o primeiro contrato, no jeito que ele dizia: "Você tem o dom de guardar as coisas certas." Irene, e ele estava certo. Guardei o que precisava. E agora, com calma, eu começava a devolver. O que mais machuca uma mulher como eu não é o abandono em si, é o silêncio cúmplice das pessoas ao redor. Mas quando esse silêncio finalmente se quebra, o som da verdade ecoa mais forte que qualquer grito. Na manhã seguinte, a denúncia enviada ao Ministério Público, fui acordada por Rosa antes do galo cantar. "Liga, o rádio, Dona Irene." Agora, ainda de camisola e com os olhos meio fechados, sentei na beirada da cama e ouvi a vinheta familiar da Rádio Pedra Serena FM, aquela mesma que por anos anunciava nossas colheitas. Festas da colheita. Campanhas da cooperativa. Notícia urgente. Fonte anônima revela que a Fazenda Matos, uma das mais tradicionais do município, está envolvida em um processo de herança contestada e possível tentativa de venda irregular. Suspeita recai sobre herdeiros interessados em repassar a propriedade a uma empresa paulista investigada por práticas predatórias no interior do estado. A prefeitura não se manifestou. A comunidade... Sim, a voz do radialista era firme, sem rodeios, não precisou dizer nomes. Todo mundo sabia quem era quem naquela cidade. Em menos de 2 horas, minha história virou o assunto principal nas padarias, mercearias, feiras e fila do posto de saúde. E mais do que isso, o nome Matos, que por décadas foi sinônimo de trabalho, respeito e raiz, começou a pesar. Mas agora, por outro motivo. Eu vi, foi o Samuel passando na rua principal e ninguém cumprimentando, disse Rosa, com um sorrisinho entre os dentes. Até o seu Alceu, que mal enxerga, fingiu que não viu. Débora também sentiu. A loja onde sempre fazia cabelo recusou o horário. O restaurante onde pedia comida no quarto do hotel parou de entregar. E, aos poucos, eles começaram a entender o que tinham feito não apenas com a mãe, mas com a terra onde cresceram e que os viu virar estranhos. No final da semana, a Clara, a jornalista do jornal local, me ligou com a voz animada. "Dona Irene, o pessoal do jornal regional em São Lourenço quer conversar com a senhora." E mais, o grupo Vitória Alta acaba de soltar uma nota pública se afastando de qualquer negociação em andamento na região de Pedra Serena. Era a primeira queda da peça no dominó. Sem investidor, sem comprador, sem fôlego para seguir com o plano. E os filhos? Perguntei. Samuel já procurou um advogado novo em BH. Parece que quer negociar. Eu não disse nada. Não era hora de contato. Não ainda. Era hora de manter o cerco. Com classe, Tainá, sempre atenta ao que circulava nos grupos da cidade, apareceu à noite, na casa da Rosa, com o celular na mão. "Olha o que estão dizendo no grupo do bairro da Sé." No grupo, circulava um áudio de uma vizinha dizendo: "A Dona Irene é o exemplo que a gente precisava. Mulher valente. Botou os filhos no lugar e ainda segurou a terra da família. Foi mãe?" "Sim, mas foi mais do que isso. Foi justo." Sorri, emocionada. Não era sobre fama. Nunca foi. Era sobre algo muito mais íntimo. Recuperar o direito de ser ouvida, depois de uma vida inteira de ser apenas útil. À noite, sentei na varanda da Rosa com um caderno novo. Comecei a escrever ideias, reabrir o terreiro do café para visitas educativas, criar um projeto para jovens aprenderem sobre plantio sustentável, reunir antigas receitas da fazenda num livro de memórias. Era como se minha vida, que até então era só passado, começasse a germinar em futuro. Rosa me trouxe um chá e sentou ao meu lado. "Eu tô vendo a senhora voltando a florescer. Dona Irene, tô voltando devagar, mas dessa vez
com raiz mais funda. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim por um tempo, sem falar nada. Ali entendi que justiça verdadeira não vem com escândalo, vem com reconstrução. E o que antes me parecia só dor, agora começava a virar plano. O telefone tocou às 9 da manhã em ponto. Eu já sabia que seria ele. Atendi com a calma de quem aguarda o inevitável. Alô, mãe? A voz de Samuel estava mais baixa. Sem o tom arrogante de antes, podemos conversar. Podemos, pessoalmente, no escritório do Dr. Almir, hoje às 3 da tarde. Leve a sua irmã e vá com respeito, porque essa será a sua única chance. Desliguei antes que ele respondesse. Rosa ouviu a conversa da cozinha, enquanto lavava a louça. Vai dar tudo certo, Dona Irene. Vai, Rosa. Mas não porque eu espero. Vai dar certo porque eu já decidi. O tempo até a reunião passou devagar. Caminhei sozinha até a praça da igreja. Tomei café preto na caneca esmaltada do bar do Zé e sentei num banco para observar o movimento do centro. Vi pessoas que me conheciam há décadas passarem e sorrirem. Gente que antes só me cumprimentava por educação. Agora parava, tocava no meu braço e dizia coisas como: a senhora foi coragem para muita gente. Eu pensei na minha mãe quando ouvi sua história. Obrigada por ter enfrentado. Não respondi a nenhum deles com palavras, só com o olhar de quem carrega, pela primeira vez, um nome limpo e uma consciência leve. Às 2h50, cheguei ao escritório do Dr. Almir. Ele já me esperava com os documentos sobre a mesa. Vestia seu terno de linho claro, o mesmo que usava em casamentos e causas grandes. Vai querer que eu fale por você? Ele perguntou. Não. Doutor, hoje sou eu que vou falar. Às 3 em ponto, Samuel e Débora chegaram. Ele usava a mesma camisa azul que vestira no dia em que me abandonou na estrada. Débora estava abatida, sem maquiagem, com os olhos inchados. Entraram sem cumprimentos. Sentaram-se em frente a mim, como se fossem clientes numa negociação. Então, Samuel começou. Vamos parar com isso. Podemos resolver isso sem escândalo. Eu não respondi de imediato. Peguei minha bolsa, tirei um envelope grosso e coloquei sobre a mesa. Aqui está tudo o que vocês deixaram de ver. A certidão de posse da gleba mais importante da fazenda, registrada no meu nome desde 1983, a avaliação feita pela cooperativa, mostrando que essa parte representa 40% do valor total da propriedade, o pedido de bloqueio judicial da venda, e mais, o parecer do perito grafotécnico, que afirma que a assinatura do testamento de vocês é possivelmente fraudada e, se for comprovada a falsificação, vocês dois respondem criminalmente. Os dois congelaram. Débora tentou falar, mas a voz embargou. Mãe, a gente só queria ajudar. Ajudar. Interrompi, com firmeza. Ajudar é dar colo. É cuidar no fim da vida. É sentar ao lado e ouvir histórias que ninguém mais vai contar. Vocês queriam sumir comigo e vender o que construí com o pai de vocês com suor, sacrifício e amor. Samuel abaixou os olhos. Débora começou a chorar. Almir permaneceu em silêncio. Era a minha cena. Mas eu sou justa. E ainda sou mãe, apesar de tudo. Por isso, eu trouxe uma proposta. Abri outro envelope e deslizei os papéis pela mesa. Vocês vão assinar esse termo de renúncia. Vão desistir formalmente de qualquer direito sobre a fazenda. A casa, a produção, vão reconhecer que o testamento é inválido. Em troca, eu ofereço uma quantia única de R$ 50.000 para cada um, sem processo criminal, sem escândalo na imprensa. E se a gente recusar? Samuel perguntou, tentando retomar o controle da conversa. Então eu entrego tudo ao Ministério Público e à Polícia Civil, com todas as provas. Vocês respondem por tentativa de estelionato, falsificação de documento público e abandono de idosa. A pena pode chegar a mais de 6 anos. Silêncio. Débora começou a escrever alguma coisa num guardanapo. Samuel respirava pesado, como se quisesse explodir, mas se contivesse pela primeira vez na vida. Vocês têm até amanhã às 10 da manhã para me dar uma resposta. Me levantei. Essa é minha última oferta. Depois disso, eu não sou mais mãe. Sou autora de denúncia e, dessa vez, a justiça não vai ser em silêncio. Saí da sala com as pernas firmes. Pela primeira vez em muito tempo, me senti maior que a dor. Na calçada, Rosa já me esperava. E então, agora depende deles. E se eles recusarem? Então que enfrentem a mulher que criaram. A que aprendeu que amor sem respeito é só dependência. E essa mulher morreu naquela estrada. O relógio da cozinha marcava 9h50 da manhã, quando Rosa colocou uma xícara de café forte ao meu lado. Ela não disse nada, só me olhou, como quem sabe que o mundo pode mudar com um telefonema.
às 9h57. Ele tocou. Alô? Mãe? É o Samuel. A voz dele estava diferente, menos controlada, mais cansada, como quem passou a noite acordado com os fantasmas que ele mesmo criou. Vamos assinar. Disse. Secou. Mas queremos por escrito que a senhora não vai seguir com o processo. Vai estar no termo. Como combinamos? E ele hesitou. Depois disso, cada um segue seu caminho. A senhora não vai nem tentar conversar. Samuel! Essa conversa aconteceu. Na beira da estrada, vocês falaram tudo o que eu precisava ouvir ali, mesmo sem dizer uma palavra. Silêncio. A Débora, ela... Não me interessa o que ela sente agora. Teve tempo de sobra para sentir enquanto tramava. Ele respirou fundo. Talvez esperasse lágrimas. Mas as minhas acabaram muito antes. Às 10h15, os papéis estarão prontos no escritório do Almir. Não se atrasem. Desliguei. No cartório, 2 horas depois. Os dois estavam lá. Samuel com os olhos fundos e a barba por fazer. Débora usando óculos escuros. Como se isso pudesse esconder mais do que seus olhos. O cartorário leu os termos com voz neutra. Cada cláusula era um prego fechado com um martelo definitivo. Frio e incontestável. Assinaram, sem olharem para mim. Quando entregaram as canetas de volta, levantei da cadeira e peguei os papéis assinados com cuidado. Almir me acompanhou até a porta. Do lado de fora, os irmãos ainda conversavam baixo, como se tivessem algo a decidir. Parei diante deles, olhando nos olhos de cada um. Eu perdoo vocês. Mas perdoar não significa esquecer. Significa que vocês não vão mais pisar nos meus ombros. Mãe. Débora tentou se aproximar. Dei um passo atrás. Não. A mulher que vocês queriam calar não está mais disponível. A Irene de antes era mãe? A de agora é inteira? E não tem espaço para vocês nela. Samuel abaixou os olhos. Débora começou a chorar. Mas não houve drama. Só o som abafado da realidade sendo digerida. Adeus, eu disse. Sejam o que quiserem ser. Mas longe, virei as costas, e ao cruzar a rua em direção ao carro do Almir, senti algo dentro de mim quebrar, mas não com dor, com alívio, como quando se retira um espinho antigo, enterrado há anos. Doeu um instante, mas depois, só leveza. Naquela noite, sentei na varanda da Rosa com um cobertor nas pernas e o caderno de anotações no colo. Escrevi o título de uma nova página. Vida depois do fim. Rosa apareceu com 2 fatias de bolo de milho e um copo de leite morno. A senhora parece leve. Tô leve, mas inteira. Pela primeira vez, não sou metade de ninguém. Não sou o que esperavam de mim, nem o que deixaram sobrar. Vai voltar para casa. Não só voltar. Vou reconstruir. Ela sorriu. E eu também... Não era um recomeço qualquer. Era o tipo de recomeço que só quem sobrevive a uma traição como a que vivi pode compreender. Não se trata mais de recuperar o que foi perdido, mas de cultivar o que nasceu da perda. Na manhã seguinte, voltei ao casarão da colina pela primeira vez desde o dia do enterro. A casa estava fechada, mas intacta. A varanda empoeirada, os vasos secos, o portão encostado. Um ninho de andorinhas na viga da entrada me deu boas-vindas como se dissesse: você demorou, mas voltou. Entrei. Cada cômodo carregava o silêncio de uma história interrompida. Mas eu não sentia mais dor, sentia potência. Abri todas as janelas, deixei o vento varrer o que precisava ir embora, e comecei a limpar. Comecei por dentro. E depois pelas paredes, na estante do Antônio. Encontrei um bilhete antigo, preso entre as páginas de um livro de agricultura sustentável. A letra dele, trêmula, mas firme. Se um dia você ficar sozinha aqui, saiba que tudo o que a gente plantou ainda vai florescer. Cuide, recomece. E não deixe ninguém transformar raiz em entulho. Guardei o bilhete no bolso. E naquela hora soube... Eu estava pronta para escrever um novo testamento, o meu. Onde ninguém herdaria nada por obrigação de sangue, mas por merecimento de alma. Foram necessárias 2 semanas de varrição, água com sabão e silêncio para que a casa voltasse a respirar. Eu não tive pressa. Cada móvel que voltei ao lugar, cada janela aberta, cada lençol trocado era mais que uma tarefa. Era um gesto de retorno. Voltar para o casarão foi como voltar para mim mesma. A diferença é que, agora, eu não precisava mais agradar ninguém. A casa voltava a ser o que sempre foi, antes de virar cenário de disputa. Um lar, o velho fogão a lenha, voltou a funcionar com a ajuda de João, um rapaz da vila que sempre me chamava de tia Irene e que veio com vontade de ajudar. Rosa vinha todo fim de tarde com quitanda e disposição.
como se cuidar da casa fosse um ato de resistência também dela. Aos poucos, as portas deixaram de ranger. O cheiro de mofo foi substituído pelo aroma de café fresco e pão assando no forno, e o que parecia ruína virou campo fértil. Mas a reconstrução que mais me importava era outra. Era do propósito, durante anos. A fazenda foi só trabalho, responsabilidade, sustento. Agora, ela podia ser mais, muito mais. Abri o caderno azul e comecei a desenhar ideias como quem planta semente em dia de chuva boa, transformar o galpão antigo em espaço comunitário, criar um projeto para ensinar agricultura ecológica a jovens da região, montar uma pequena escola rural, com oficinas de culinária, costura, cultura e contação de histórias. E o mais importante, fundar a Casa Antônio Matos, um centro de apoio para mulheres em situação de abandono e envelhecimento solitário. Não era caridade, era a resposta para toda mulher que foi descartada depois de ser útil, para toda senhora que teve que engolir humilhação em silêncio, para toda mãe que nunca deixou de ser mulher. O primeiro passo foi convocar quem tinha ficado do meu lado. Almir cuidaria da parte legal da fundação. Clara, a jornalista, me ajudaria a escrever um manifesto e fazer a divulgação. Tainá, sempre disposta, seria a primeira funcionária do projeto com orgulho e brilho nos olhos. Vai ter oficina de quê? Dona Irene. Oficina de verdade. Minha filha, vamos ensinar o que ninguém ensina mais. Como cultivar comida e dignidade ao mesmo tempo. Rimos juntas, com a venda da safra do ano anterior, que eu consegui reverter antes de ser desviada por Samuel. E com o dinheiro que recuperei com a rescisão da tentativa de venda ilegal, consegui montar um fundo inicial para bancar os primeiros meses do projeto. Era como se tudo aquilo que tentaram arrancar de mim voltasse agora com força dobrada, não em forma de dinheiro, mas de liberdade com função. E as pessoas começaram a chegar. Velhos vizinhos apareceram para oferecer tijolos. Telhas, tempo, gente que sumira nos anos em que meus filhos haviam tomado conta do nome da família. Voltava agora porque agora é da Dona Irene. Né, agora dá gosto de voltar. Na varanda, instalei uma nova placa de madeira. Fazenda, flor do horizonte, onde a raiz é memória e o fruto é futuro. Decidi não usar mais o sobrenome Matos em nada, não por mágoa, mas porque ele já não significava o mesmo. O nome que me bastava era Irene, um nome que sobreviveu à dor, à estrada de terra, à caneta do advogado e ao silêncio de quem devia amor. Em uma tarde quente de domingo, Tainá me chamou até o galpão agora limpo e pintado de branco, com detalhes em azul celeste. Dona Irene, olha só, na parede do fundo. Ela e os voluntários haviam pintado um mural no centro. Uma mulher de cabelos brancos segurava uma enxada numa mão e uma flor na outra. Atrás dela, campos verdes, um céu claro e uma estrada longa que se perdia no horizonte. Acima da imagem, uma frase pintada em letras firmes. Não é vingança, é recomeço. Chorei, sem vergonha, sem contenção, porque era verdade. Aquela era a minha casa, o meu nome, a minha história agora replantada. E, dessa vez, não teria quem arrancasse pela raiz. O dia amanheceu dourado, com um céu tão limpo que parecia feito sob medida, o tipo de manhã que a gente aprende a valorizar depois de ter passado por muita sombra. Rosa chegou cedo com um arranjo de flores do quintal e um laço de fita azul. Vai colocar na entrada? Perguntou. No portão? É dia de festa. Mas não de ostentação. Ela assentiu e me entregou o laço como se fosse uma medalha. Na varanda, Tainá organizava os bancos improvisados com caixotes de madeira e panos floridos. João ajeitava a extensão de som emprestada da rádio comunitária e Dona Lourdes, que passara a semana preparando quitutes, já estava de avental na cozinha, dando ordens como se fosse general de pelotão. Era o dia da inauguração oficial da Fundação Antônio Matos. Não como homenagem a um nome de família, mas como memória viva de um homem que acreditava que terra só vale se servir para alimentar gente com dignidade. A placa de madeira foi colocada ao lado do terreiro restaurados. Fundação Antônio Matos, Centro de Saberes da Terra e de Apoio à Mulher Rural, onde o passado ensina, o presente acolhe e o futuro floresce. Pouco depois das 9, começaram a chegar os primeiros convidados. Não havia lista, nem cerimonial. Quem quisesse ver, vinha. Quem conhecia a história, vinha por gratidão. Quem não conhecia, vinha por curiosidade. Vi rostos conhecidos. Antigos trabalhadores da fazenda, vizinhos, professoras da escola rural, gente da cooperativa e da igreja.
Vi também rostos jovens, filhos e netos daqueles que meu marido um dia empregou com mão firme e coração aberto. Todos traziam alguma coisa. Um vaso de planta, um pedaço de bolo, um caderno novo, uma muda de couve. Ninguém trazia pena, só respeito. Às 10 em ponto. Peguei o microfone improvisado e subi num caixote de madeira. A plateia se calou sem que eu pedisse. Respirei fundo. Bom dia! Não preparei discurso. Preparei estrada. Alguns sorriram. Muita gente aqui conhece o nome Matos, mas poucos conheciam a Irene. E tudo bem, porque até pouco tempo nem eu me conhecia direito. Fiz uma pausa. Durante anos, vivi como se ser esposa e mãe fosse o bastante. E foi, mas só até deixar de ser. Até o dia em que me disseram que eu não servia mais, que eu era um fardo, um nome para ser retirado da escritura. Os olhares se voltaram para mim com firmeza, me deixaram sozinha no meio da estrada, mas o que não sabiam é que estrada é onde começa a caminhada. E eu caminhei com o pouco que restou, com o que guardei no meu nome de solteira, com o que cultivei dentro do silêncio. Tainá chorava. Clara, da imprensa local, me filmava discretamente. Rosa me olhava com o mesmo orgulho de sempre. Hoje, essa fazenda deixa de ser herança de sangue para ser herança de valor. Aqui vai ter curso, vai ter oficina, vai ter horta comunitária, vai ter acolhimento para a mulher que foi esquecida por filhos, maridos, sistemas, vai ter educação rural, formação ecológica, resgate de receita de avó, risos e aplausos suaves. Aqui vai ter o que sempre faltou, lugar para recomeçar sem pedir permissão. Porque justiça mesmo não é punição, é transformação. Mais aplausos! Entreguei o microfone, abracei Rosa. E ali, sem fanfarra, sem política, sem faixa cortada com tesoura dourada, nasceu a fundação do que realmente importa. No fim da tarde, depois que todos foram embora, sentei na varanda com uma taça de vinho simples e os pés descalços. Olhei o terreiro cheio de pegadas, o galpão com cartazes pendurados, os bancos improvisados ainda ocupando os canteiros. Ali estava o que restou da dor. Propósito. Almir apareceu de surpresa, tirando o chapéu ao subir os degraus da varanda. Posso, sempre. Sentou-se ao meu lado. Ficamos alguns minutos em silêncio. Ele me olhou e disse: Dona Irene, se a senhora quiser, eu posso ajudar a expandir isso. Transformar em programa estadual. Captar recurso. Balancei a cabeça. Um dia, talvez, por enquanto, quero que caiba nas minhas mãos. E no coração das mulheres que vão passar por aqui. Só isso já basta. Ele assentiu. Antes de ir embora, me entregou um envelope branco, uma carta do cartório. Assunto encerrado. Herança registrada em seu nome. Processo arquivado. Peguei o envelope, mas nem precisei abrir. Obrigada. Agora a única herança que me importa é a que vou deixar, não a que tentei preservar. Ele sorriu. A senhora venceu? Não, Dr. Almer. A senhora nasceu toda noite, depois que as luzes do galpão se apagam e o último prato do dia é lavado. Eu venho até a varanda. A cadeira de balanço do Antônio ainda está no mesmo lugar. A madeira range do mesmo jeito, mas agora é só minha. O silêncio da fazenda à noite nunca me assustou. Assustador mesmo era o silêncio que eu sentia quando tinha gente demais por perto e ninguém me ouvia de verdade. Hoje, sozinha, ouço tudo. Ouço o vento passando pelas folhas do cafezal, ouço os passos da Tainá lá no fundo, fechando a horta comunitária, ouço as lembranças quando querem chegar, e deixo que cheguem. Sem pressa, sem culpa, algumas vêm doces. Como a primeira vez em que Antônio e eu plantamos juntos, ele suando, eu rindo do jeito estabanado dele com a enxada. Outras vêm amargas. O olhar de Débora no cartório, a frieza do Samuel ao me empurrar para fora da vida deles. Mas até essas já não doem como antes, porque não me definem mais. Demorei uma vida inteira para entender que família não é sangue. É quem rega a gente quando a alma seca. E, às vezes, a gente precisa se deixar secar para descobrir que pode florescer sozinha. Os dias agora são cheios, mas não de obrigações. De sentido, a fundação já tem 3 turmas inscritas. Uma de jovens aprendizes do campo, outra de mulheres acima de 60 que querem aprender a usar celular. Fazer pão de fermentação natural. Cuidar de si mesmas. A terceira é a mais especial para mim. Um grupo de mães abandonadas pelos filhos, que descobriram que ainda podem ser amadas por si mesmas, antes de tudo. As paredes da sede estão cheias de fotografias novas, mas também mantive uma parte do que passou. Uma moldura simples com o bilhete que encontrei no livro do Antônio.
Aquele onde ele dizia que tudo o que a gente plantou ainda podia florescer. E floresceu, mesmo sem ela, mesmo sem os filhos. Floresceu em mim. Outro dia, recebi uma carta da Débora, 2 páginas escritas à mão. Dizia estar morando com uma amiga, tentando se reorganizar, pedindo desculpas. Dizia que sente saudade, que teve tempo para pensar, que queria voltar um dia, nem que fosse só para visitar. Li a carta inteira, com calma. Dobrei e guardei em uma gaveta que não abro com frequência. Não respondi. Não por mágoa, mas porque algumas portas, quando se fecham, não precisam ser arrombadas de novo. Elas viram parede, e parede boa sustenta. Não separa, protege. Samuel não escreveu, não ligou, não deu sinal. Soube, pela rádio, que deixou o emprego em Belo Horizonte, que o nome dele está envolvido em outros negócios complicados. Desejo que encontre paz, mas de longe, porque a paz que eu tenho aqui é sagrada demais para ser interrompida. Outro dia, um repórter do jornal regional veio me entrevistar. Queria entender como uma senhora simples tinha conseguido derrubar um grupo empresarial e montar um projeto social sozinha. Não foi sozinha, respondi. Foi com cada pedaço de mim que ficou de pé depois que arrancaram os outros. Ele sorriu, anotou no bloquinho e perguntou: qual foi a sua maior lição com tudo isso? Pensei, olhei para o galpão ao fundo, para as árvores em flor, para minhas mãos, já gastas, mas firmes. Que liberdade é quando a gente descobre que não precisa ser tudo para ninguém, só precisa ser inteira para si. Agora, na cadeira de balanço, com o céu estrelado sobre mim e o cheiro de terra molhada vindo dos canteiros recém-regados, penso em como essa história começou, com uma perda, e terminou. Não terminou, só mudou de tom. Se você está ouvindo isso, talvez reconheça algo em mim. Talvez tenha sido esquecida. Talvez tenha dado tudo e recebido quase nada. Talvez tenha sido silenciada, diminuída, ignorada. Mas eu te digo, você ainda está aí, inteira, e ainda dá tempo. Tempo de levantar da beira da estrada, de voltar para casa ou construir uma nova, de descobrir que o que te jogaram fora ainda tem raiz. E raiz, minha filha, raiz é coisa que ninguém arranca à força. Esse foi meu caminho. Se quiser, sente aqui do meu lado e conte o seu. A fundação tá aberta. O café tá quente. A cadeira do lado ainda balança. E se ninguém nunca te disse isso antes, deixa que eu te digo agora. Você não está sozinha. Você está livre? A história de Irene nos mostra, com firmeza e ternura, que nunca é tarde demais para retomar o próprio nome, a própria história e, principalmente, o próprio valor. Ao ser descartada pelos próprios filhos e colocada de lado como se fosse apenas um fardo, ela descobre algo que muitas mulheres maduras e idosas demoram a perceber: que o amor não pode ser moeda de troca, e que respeito não se exige, se constrói com limites, com coragem e com a decisão de não se deixar apagar. Irene não buscou vingança, ela buscou justiça com dignidade, reconquistando o espaço que a vida tentou tirar. Não com gritos, mas com firmeza. Sua trajetória ensina que família, embora importante, não justifica tudo e que o autocuidado, o propósito e a liberdade podem e devem nascer, mesmo após os 60, os 70 ou os 80 anos. Que ainda há tempo, mesmo quando parece tarde. Que ainda há força, mesmo quando parece que tudo secou. E que, às vezes, estar só é o primeiro passo para estar livre. Se essa história tocou algo dentro de você, uma lembrança, uma dor, uma esperança esquecida, talvez seja hora de olhar para si com mais carinho. Reescreva sua própria história, com sua verdade, no seu tempo, no seu nome. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. E se quiser, volte aqui sempre. Essa varanda tem espaço, com carinho, para você que resiste e floresce.